sobrecarregados, dias de dor e de sofrimento, mas também vamos louvar a Deus por sua graça, que é sem limites, pelo seu amor que é tremendo, e por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Eu tenho certeza que nós temos muito mais para agradecer, muito mais para louvar a Deus do que para reclamar. Deus seja louvado por tudo aquilo que Ele faz em nossas vidas, e que nós possamos contemplá-lo na beleza da santidade do nosso Deus. Abaixe sua cabeça, vamos orar, vamos colocar as nossas petições diante do Senhor, o nosso louvor também, a nossa gratidão diante dele. Ó Deus bendito, santo e eterno Pai, nós te glorificamos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem abençoado a nossa vida. Até aqui, ó Deus, tens caminhado conosco, tens, ó Deus, manifestado a tua graça, a tua bondade, tem manifestado o teu poder em nossas vidas. Bendito seja o teu nome, ó Pai, pois tu és o nosso Deus, o nosso Criador. E neste momento, ó Pai, nós queremos colocar diante de Ti a nossa adoração, o nosso louvor, pedindo, ó Pai, que o Senhor receba-o no teu altar de graça, que o Senhor manifeste, ó Deus, o teu poder e o teu Espírito Santo, e que possamos, ó Deus, verdadeiramente sentir a tua presença a cada dia em nossas vidas. Pai querido, nós clamamos a Ti. Visita a tua igreja, ó Pai, vem falar aos nossos corações nesta noite. E se há alguém aqui, ó Deus, que está precisando de uma resposta para as suas orações, de uma resposta para a sua vida, nós te clamamos, ó Deus, que o Senhor venha suprir as necessidades, venha, ó Deus, falar ao nosso coração, venha, ó Deus, trazer a resposta aos nossos anseios, trazer cura, ó Deus, trazer a provisão, trazer o alimento, ó Pai, para aqueles que estão passando por alguma necessidade. Ó Deus bendito, possamos sentir sempre o teu toque, a tua presença e saber que o Senhor tem caminhado conosco a cada dia. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho, na Epístola de Paulo a Timóteo, carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, de 1 a 5. Segunda Timóteo 1, de 1 a 5. Nós estamos na série Jesus Transforma Minha Família, que é uma série sugerida pela Junta de Missões Nacionais, e o tema da nossa mensagem desta noite é Filhos Transformados pelo Discipulado. 2 Timóteo 2, de 1 a 5, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo. Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo, com a consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações, noite e dia. Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma fé que primeiramente habitou em sua avó Lóide e com a sua mãe Eunice, e estou certo que habita também em você. Pai, graças te damos por tua palavra lida neste momento. Te pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo venha falar profundamente aos nossos corações nesta noite, para a glória do teu nome. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Timóteo é um apóstolo muito conhecido, aliás, é um discípulo muito conhecido, e ele também é conhecido aqui como o discípulo de Paulo, aquele a quem Paulo ensinou o caminhar da vida cristã, a quem o apóstolo Paulo incumbiu a tarefa de continuar o legado de Paulo, de continuar toda aquela trajetória que Paulo já havia iniciado.
Mas Timóteo também tinha, além da herança paulina, um legado familiar também de valor. Como nós podemos ver aqui no verso 5, Paulo vai falar aqui a respeito dessa herança que Timóteo recebe da sua mãe e da sua avó, Eunice e Lóide. A mãe e a avó de Timóteo aqui exerceram um papel fundamental na vida deles. Um papel muito importante na vida deste discípulo de Paulo. Foram uma importante influência na vida de Timóteo. Influência na sua formação cristã. Influência no seu caráter. Ao ponto do próprio apóstolo Paulo reconhecer isso. Elas cuidavam da vida espiritual de Timóteo. Elas cuidavam da vida espiritual do filho e do neto. Olha que coisa bacana, que coisa maravilhosa podermos ver uma avó e uma mãe que cuida do seu neto, que cuida do seu filho com zelo, que ensina a palavra de Deus, que ensinam a temer a Deus, que ensinam a viver segundo a vontade de Deus. E aí fica-nos uma pergunta: como é que nós podemos também fazer isso com os nossos filhos? Como é que nós podemos discipular os nossos filhos no mundo em que nós vivemos hoje? No mundo que nos apresenta todos os dias novos desafios. No mundo que nos apresenta dificuldades as mais variadas. Em meio a tanta violência, em meio às drogas, em meio às amizades que muitas vezes nós não podemos controlar. Como exercer uma influência cristã positiva na vida dos nossos filhos? Talvez esta seja uma das maiores e mais sérias, mais profundas questões na mente de todo pai, na mente de toda mãe. Questionamentos que nós pais fazemos: o que será dos meus filhos neste mundo devido a tantas coisas que acontecem? Como será a vida cristã dos meus filhos? Muitas vezes nós temos incertezas com relação à caminhada de fé dos nossos filhos. Por isso aqui Paulo vai nos mostrar a importância do discipulado dos nossos filhos através da vida de Lóide e também de Eunice, a mãe e a avó de Timóteo. Em primeiro lugar, aqui, Paulo nos ensina que os nossos filhos, eles podem ser transformados pelo discipulado. Transformados e ensinados a ter uma fé genuína em Cristo. Quando nós olhamos aqui para o texto, Paulo lhe diz: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Se nós queremos realmente ter filhos transformados pelo poder do Evangelho, precisamos inserir na vida deles, incutir na cabeça deles a fé em Cristo Jesus. A fé no Deus único e verdadeiro. A fé no Deus que supre todas as necessidades. A fé no Deus que realmente fala aos nossos corações a cada dia. Lóide aqui transmitiu a sua fé para a sua filha Eunice. E ambas, conforme nos diz aqui Paulo, transmitiram essa mesma fé a Timóteo, incutiram na cabeça de Timóteo a importância da fé em Deus, do relacionamento com Deus, de viver experiências marcantes e profundas com Deus. Paulo ele se preocupava com a vida religiosa das pessoas, com a religiosidade aparente da igreja em especial. Mas aqui ele reconhece nessas duas mulheres
que havia uma simplicidade e uma pureza profunda que marcavam o caráter, que marcavam a integridade na forma de crer daquelas duas mulheres. Isso explica aqui porque o jovem Timóteo era temente a Deus. Isso explica aqui porque o jovem Timóteo decidiu trabalhar na causa do Senhor. Explica porque Timóteo decidiu viver a vida cristã, decidiu ensinar outras pessoas, discipular outras pessoas, pastorear uma igreja. E essa é uma importante característica que deve ser cultivada em família. A fé sem fingimento. Uma fé genuína, uma fé autêntica, uma fé verdadeiramente alicerçada em Cristo, uma fé onde os nossos filhos realmente podem se apoiar, sabendo que Deus ele vai ouvir as nossas orações, sabendo que Deus ele supre as nossas necessidades, sabendo que Deus ele pode fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo a boa, perfeita e agradável vontade dele. Eu quero dizer para você, meu irmão, que as crianças, elas conseguem reconhecer nos seus pais se de fato nós acreditamos naquilo que falamos, simplesmente pelas nossas atitudes, por observarem a forma que nós caminhamos, a forma que nós procedemos na nossa vida cristã. Elas notam se nós estamos tendo um comportamento diferente daquele que é da igreja, em casa ou na nossa vida, na sociedade de um modo geral. E elas percebem os detalhes, e eles nos imitam, eles nos copiam. Por isso que nós precisamos ser verdadeiros exemplos. Por isso que nós precisamos andar de modo digno. Por isso que nós precisamos agir como homens e mulheres que realmente têm a sua vida alicerçada no Senhor. Irmãos, a fé, ela é um escudo espiritual que protege a nossa família. Basta nós lembrarmos o que Paulo escreve em Efésios 6, 13 e 16. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. E assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. A maior influência que um pai, que uma mãe pode ter sobre os seus filhos é realmente transmitir a eles a fé, a nossa fé em Jesus Cristo. Discipulando-os na palavra de Deus, ensinando-os a crer por meio das nossas experiências pessoais, falando daquilo que nós já vivemos com Cristo, ensinando-os também a terem as suas próprias experiências pessoais com Deus, fazendo-os crescer no relacionamento com Deus, através da oração, através da meditação na palavra de Deus. Hoje eu fico muito feliz quando eu estou em casa e abro a porta do quarto e vejo a Ana ali com a sua Bíblia, meditando na palavra de Deus, estudando, lendo, orando. Já teve vezes de eu ir deitar e eu sempre passo no quarto delas e abrir a porta e ela está sentada na cama e eu olho para ela: o que você está fazendo? Pai, eu estou orando. Como é gostoso podermos saber que aquilo que nós mostramos e ensinamos foi de fato aprendido. Como é gostoso podermos ver o crescimento espiritual dos nossos filhos. Como é importante saber que nós temos trabalhado para demonstrar uma fé realmente firme e genuína naqueles que nós geramos. Como é importante
gerar neles uma fé autêntica, uma fé verdadeira. Sabemos que nós somos imperfeitos como pais. Sabemos que nós, muitas vezes, temos muito a ensinar. Sabemos que, muitas vezes, nós também falhamos em nossos exemplos. Mas precisamos acertar muito mais do que errar. Precisamos demonstrar e mostrar para os nossos filhos o quão importante é seguir os passos de Jesus. Em segundo lugar, filhos transformados pelo discipulado aprendem também a amar a palavra de Deus. Amados irmãos, nós precisamos amar a palavra de Deus. Nossos filhos precisam ver que nós amamos a palavra de Deus. Efésios 3, 14 e 15 diz: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Paulo aqui enfatiza a importância de Timóteo ter sido educado nos caminhos do Senhor, de ter aprendido a palavra de Deus desde cedo. Certamente, esse aprendizado veio da sua mãe, veio da sua avó, Eunice, Lloyd, pessoas que realmente caminharam nos caminhos do Senhor, pessoas que realmente puderam deixar um exemplo vivo da fé em Cristo Jesus, da fé no nosso Deus. Essas mulheres cumpriram um sacerdócio familiar que lhes competia, ensinar as Escrituras para os seus filhos. Amados, nós precisamos permitir que os nossos filhos nos vejam orando. Precisamos deixar que os nossos filhos nos vejam lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus. Eles precisam ver o nosso exemplo para fazer e agir também da mesma forma. E é maravilhoso notar que este precioso ensino de incutir na cabeça dos nossos filhos a Escritura, a palavra de Deus, ela permeia toda a Escritura. Quando nós olhamos para Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 a 9, nós lemos que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração e ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Uma experiência gostosa que nós temos em casa é quando todos os dias, antes do nosso almoço, nós nos reunimos em volta da mesa. E ali então nós abrimos a nossa Bíblia, nós meditamos no texto da Bíblia, nós oramos juntos ali. Isso realmente é uma coisa que tem alegrado o meu coração. Certa vez a Simone falou assim, numa das nossas dos nossos encontros, né, no almoço para compartilharmos, ela falou assim: eu sinto falta quando não faço isso. Precisamos sentir falta da intimidade com Deus. Precisamos sentir falta desse relacionamento com Deus em família. Precisamos sentir falta de realmente permitirmos que Deus faça parte da nossa história, da nossa família. Precisamos meditar na palavra. E esses momentos, né, de coronavírus, quando Simone está em casa, nós podemos experimentar isso diariamente. Quando ela não está, sou eu e as meninas. Nós três juntos fazemos a nossa devocional diária. E eu estimulo você
pai, mãe, faça também na sua casa. Medite, não é uma coisa longa, demorada. 10 minutos que você gastar ali com seus filhos será suficiente para incutir na mente deles a fé genuína, para ensinar aquilo que eles precisam de fato aprender à volta da mesa. Eles precisam aprender a meditar na palavra, a orar, a buscar, a amar a Bíblia, a amar ao Deus da Bíblia. Irmãos, a maior parte do tempo que os nossos filhos passam não é na igreja, não é reunido aqui no culto, é em casa. Por isso que nós, pais, devemos aproveitar cada momento para ensinar a Bíblia, para deixar um exemplo sólido de devoção a Deus, e não deixar isso apenas para quando elas forem ao culto, não deixar isso apenas para o professor da escola dominical, quando trazemos os filhos para a escola dominical, né? Não apenas deixar para que o professor ou a professora que estará com eles no culto infantil ensine. Precisamos ensinar a fé, incutir a fé, ensinar eles a amarem a palavra de Deus desde pequenos, todos os dias em nossos lares. Eu gosto em casa de ligar a televisão e colocar ali no YouTube os desenhos da Bíblia. E é gostoso quando, muitas vezes eu não preciso nem falar para a Andresa, e ela mesma vai lá e ela liga o desenho e assiste. E tem alguns que ela tem maior preferência, né? O preferido dela é Davi e Golias. Ela não se cansa de assistir. E com isso ela vai aprendendo. Precisamos ensinar os nossos filhos a amar a Deus. Precisamos ensinar os nossos filhos em nossas casas. Porque é ali que eles estão vendo o nosso exemplo de pai, de mãe, de homens e mulheres que amam e temem ao Senhor. Precisamos deixar para eles um exemplo sólido de devoção a Deus. Por isso, Provérbios 22:6 diz: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. No cotidiano familiar, irmãos, é preciso espaço para falar e para estudar as Escrituras, para as devocionais diárias juntos, para o louvor e a gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, por tudo que Ele é para nós. Infelizmente, muitas vezes, nós, pais, vivemos como se não conhecêssemos Deus, e aí não transmitimos aos nossos filhos os valores da palavra de Deus. E aí, quando eles crescem e se desviam dos caminhos do Senhor, nós perguntamos: onde foi que eu errei? Não estou querendo dizer com isso que sempre a culpa é dos pais, né? Porque os filhos também têm opção de escolha. Em terceiro lugar, filhos transformados pelo discipulado são ensinados pelo nosso exemplo. Atos 16, 1 e 2 diz assim: chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e de Icônio davam bom testemunho dele. Os irmãos de Listra e de Icônio davam um bom testemunho de Timóteo. Porque Timóteo demonstrava de fato uma fé genuína. Porque ele foi ensinado não apenas pelo texto, mas ele foi ensinado pela vida da sua mãe, foi ensinado pela vida da sua avó. Eram pessoas que deixaram um exemplo claro, deixaram um legado, uma marca na vida de Timóteo. Selaram a vida de Timóteo. Nesse texto aqui, Lucas está narrando como Paulo conheceu a Timóteo. Ele aproveita aqui para descrever sobre a família desse jovem.
E nessa situação específica, Lucas revela que Eunice, a mãe de Timóteo, e portanto também a avó dele, Lloyd, eram de origem judia, mas também eram cristãs. Eram duas mulheres que haviam conhecido o amor e o poder de Cristo, a transformação que somente Cristo pode promover na vida de uma pessoa. E o testemunho de conversão dessas duas mulheres era conhecido também pela igreja. Timóteo também deve ter visto o tratamento que Eunice, a sua mãe, dava à sua avó Lloyd, honrando-a. E com este exemplo, Timóteo também aprende a ser um filho obediente. E aí eu pergunto, qual que é o exemplo que os seus filhos têm visto em você, no seu trato para com o seu pai e para com a sua mãe? Tem sido um exemplo de respeito, de amor, de carinho, de cuidado? Tem sido um exemplo de filhos obedientes que honram o pai e honram a mãe? Efésios 6, de 1 a 3 diz: Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. E aí então Paulo cita um versículo que está lá em Êxodo capítulo 20. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. A incoerência entre aquilo que nós falamos e o que nós fazemos pode ser uma barreira, um obstáculo para que os nossos filhos experimentem o poder transformador do Evangelho. Se os nossos filhos, ao olharem para nós, perceberem que existe uma diferença, uma distância grande, ou melhor, qualquer distância, entre a nossa prática e aquilo que nós falamos, isso vai ser prejudicial, destrutivo para a vida dos nossos filhos. Então eu convido você, nesta noite, a ser um exemplo vivo para os seus filhos. A ser um exemplo vivo para as pessoas que estão ao seu redor. Obviamente que aqui também cabe uma ressalva, extremamente necessária, porque muitas vezes nós somos bons exemplos para os nossos filhos, os ensinamos nos caminhos e no caminho que eles devem andar, ensinamos a ter uma fé genuína, ensinamos a amar a palavra de Deus, mas não podemos afirmar que todos os filhos que se afastam dos caminhos do Senhor o fazem pela falta de exemplo cristão dentro de casa. Afirmar isso seria leviandade. Eu lembro-me de uma vez quando eu ouvi o testemunho de Franklin Graham, filho de Billy Graham, um grande servo de Deus, um grande homem de Deus, mas que por um tempo da sua vida se desviou dos caminhos de Deus, não queria saber de Deus, não queria ter um relacionamento pessoal com Deus. E isso com certeza entristecia o coração de Billy Graham. Mas Billy Graham não deixou de ser exemplo para o seu filho, não deixou de orar pelo seu filho, e um dia Franklin Graham voltou para os caminhos do Senhor e hoje ele tem tocado todo o legado do ministério de Billy Graham. Lembro-me também, o pastor Calixto, inclusive, ele esteve aqui falando do testemunho com relação ao seu filho, que em um dado momento da vida, ele sendo missionário, andando por vários lugares do mundo, em um certo momento, o seu filho também se desviou dos caminhos do Senhor, fez coisas que entristeceram o seu coração, mas ele continuou amando o seu filho, continuou dando um bom testemunho para o seu filho, e hoje ele também pode ver o seu filho retornando para os caminhos do Senhor. E agora sendo também um exemplo, sendo uma testemunha viva do poder e da graça de Deus, do poder transformador do Evangelho.
Então, muitas vezes pode ser que você seja um exemplo para os seus filhos, que você realmente viva uma vida cristã autêntica e em algum momento seus filhos decidem por andar em outros caminhos. Pode ser que isso aconteça. Isso não é demérito para o seu testemunho, para a sua vida com Deus, mas continue perseverando, porque um dia Deus há de conceder-lhe graça e vitória e eles hão de voltar aos caminhos do Senhor. Por isso nós também não podemos imputar um peso de culpa aos pais que, mesmo tementes a Deus, consagrados a Deus, instruam e discipulem os seus filhos na palavra de Deus, no temor a Deus, que os venham optar por uma vida afastada dos caminhos do Senhor. Cada indivíduo é responsável por sua escolha de vida, por sua decisão ao lado de Cristo. E os nossos filhos precisam viver as suas próprias experiências com Cristo. Nós não poderemos fazer isso por eles. A salvação ela é individual, nós bem sabemos disso. Nós precisamos continuar sendo a eles um exemplo de temor a Deus, de obediência a Deus, de vida cristã realmente genuína, de vida cristã aprovada. Paulo, no entanto, aqui ele ressalta a importância e a necessidade de sermos testemunhas de Cristo, de sermos exemplo no seio familiar, de sermos exemplo para aqueles que nos são mais caros, os nossos filhos. Por isso ele escreve lá em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Precisamos cuidar dos nossos filhos. Precisamos cuidar daqueles a quem nós amamos. Ensinar a eles o que é vida cristã, o que é o relacionar-se com Deus, o que é viver pela fé, o que é viver experiências com Deus, experiências que impactam, experiências que transformam. O testemunho de vida é imprescindível para a educação dos nossos filhos. Discipular é ensinar a verdade bíblica, é aplicar a Bíblia à nossa vida, é aplicar os ensinamentos da palavra de Deus ao nosso viver diário. Discipular é transmitir verdade e vida. Os resultados que virão disso pertencem ao Senhor, os frutos disso pertencem ao Senhor. No tempo certo, tudo isso irá florescer. No tempo certo, nós veremos os frutos do nosso trabalho. No tempo certo, nós veremos que valeu a pena caminhar com Deus, que valeu a pena ensinar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Eunice e Lloyd tiveram a vida marcada pelo sucesso do seu sucessor, Timóteo. Certamente se orgulhavam de ter um homem de Deus na sua família, de ter um pastor em sua família, de ter um homem que honrava a palavra de Deus, que era submisso à palavra de Deus, um homem que foi discípulo de Paulo, que continuou o legado da sua família, que continuou o legado de Paulo. A título de curiosidade, Eunice significa boa vitória, ou a que sempre vence, ou ainda aquela que alcança muitas vitórias. Sugestivo nome, não? Para a mãe de um grande discípulo, para a mãe de um grande servo de Deus, para a mãe de alguém que também escreveu história, que deixou um legado. E isso serve de ilustração para mostrar que o maior sucesso que nós podemos ter em família
é ver os nossos filhos continuamente na presença de Deus. Eu não sei qual tem sido a sua experiência no seu relacionamento familiar, na sua transmissão pessoal da palavra de Deus para o coração dos seus filhos. Mas eu quero desafiar você. Se você não ainda pratica isso, que você faça isso a partir de agora. Se você fez e parece que você falhou em alguma coisa, continue perseverando, continue orando, buscando a presença de Deus, certo de que Deus ele vai falar ao coração dos seus filhos. De que Deus vai trazê-los de volta, vai trazer à memória aquilo que você colocou e gravou no coração deles. Tenho certeza de que Deus ele pode realizar uma obra maravilhosa na vida dos seus filhos. Continue orando por eles. Continue sendo exemplo para a vida deles. Continue sendo um pai e uma mãe tementes a Deus, que revelam o caráter e o poder de Deus na sua vida. E eu tenho certeza que Deus há de fazer muito mais, infinitamente mais, na sua vida, na vida dos seus familiares, na vida dos seus filhos, na vida daqueles que lhes são queridos, que lhes são amados. Amém? Deus abençoe a nossa vida, que Ele continue falando diariamente aos nossos corações. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça que há em nosso Senhor Jesus Cristo venha falar e revelar o seu poder sempre em nossas vidas. Que o nosso culto a Deus continue todos os dias dessa semana, 24 horas por dia. Que nós possamos sempre proclamar as boas novas do amor de Deus para os nossos filhos, para as pessoas que estão ao nosso redor, e que possamos tornar Cristo conhecido de todos para a glória de Deus, o nosso Pai. Amém?